Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo que fazemos todas as quintas-feiras, temos para hoje o capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e achareis, e um subtítulo que informa assim: Ajuda-te e o céu te ajudará. E ele faz também umas referências, ou uma referência, olhai as aves do céu. E outra que diz, não vos canseis pelo ouro. Então a questão, segundo Mateus, foi proposta por Jesus ao nos dizer, pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei à porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que homem entre vós, pergunta Jesus, dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Então estas são as afirmativas contidas no Evangelho segundo Mateus. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, o trabalho exige de nós o aperfeiçoamento contínuo para que não continuemos realizando com as mesmas ferramentas aquilo que pode ser simplificado, melhorado, avançado em todos os sentidos. Então, o trabalho tem a função também de promover o progresso da criatura. Porque se no passado, no princípio, nós usávamos recursos que conhecíamos, na atualidade nós temos recursos disponíveis de grande projeção, muito importantes na nossa vida. Isto porque o progresso nos conduziu até aqui e haverá de nos conduzir, porque é uma lei de Deus, a lei do progresso, haverá de nos conduzir a estágios muito mais avançados do que hoje estamos. Mas é importante que nós tenhamos um cuidado para interpretar essa questão do buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Porque nós temos o progresso como um desafio, como já dissemos, e cada criatura alcança individualmente durante sua vida. Mas o que é uma vida aqui no corpo físico? Dizemos uma reencarnação. Apenas um pedaço de tempo, um pouco de tempo, que compreende o berço e o túmulo, para alguns variando em quantidade, em número de anos vividos, e que nesses anos, nesta reencarnação, não é possível, evidentemente, ganharmos as condições necessárias para um espírito evoluído. Aqueles que já passaram por esta pieira, que começaram antes de nós, ou aproveitaram melhor que nós, já estão muito à frente, aquilo que nós chamamos espíritos iluminados. Por quê? Porque se iluminaram através do cumprimento da lei do progresso, que aproveitaram as chances, as oportunidades, fizeram delas os seus degraus
evolutivos, de crescimento espiritual. Então, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Olha que coisa interessante. Se nós não tivéssemos a atividade do dia a dia, que tudo compreende o trabalho, é importante que se frise isto, que toda a ação de nossa parte é um trabalho. Não estamos falando do trabalho na fábrica, no escritório, na oficina, na indústria. Estamos falando de todo o trabalho que uma criatura realiza durante um dia vivido no corpo físico. Então, se nós fôssemos liberados desta obrigação de trabalhar, nossos membros, nossa mente se paralisaria, nós não teríamos desafios que são exatamente os promotores do nosso progresso espiritual. Quanto mais trabalho, quanto mais dedicação ao trabalho que realizamos, mais nós participamos da programação divina a nosso respeito. Então, trazendo, e o trabalho também nos traz as descobertas, as invenções. Vamos fazer aqui até uma observação. Há algum tempo atrás, 14, 15 meses, surgiu entre nós o terrível vírus do Covid, o coronavírus, ou corona, desculpem, mas que desafiou todo o setor científico na ânsia de buscar um antídoto, uma vacina que pudesse combater este vírus, minimizando os seus efeitos e, quem sabe, extinguindo esta ameaça que ainda paira sobre nós, mas que exigiu dos laboratórios, dos cientistas, de todas as pessoas que lidam com a saúde, no sentido de criar as vacinas que já recebemos e que nos imunizaram, não permitindo o avanço daquilo que vinha sendo tão terrivelmente anunciado. Então, esse é o fruto do trabalho. Se não houvesse a invasão desse vírus, os laboratórios continuariam produzindo aquilo que já é conhecido para manter a saúde da população ou ajudá-la a manter. Mas com o desafio do Covid, os laboratórios, o mundo inteiro se mobilizou no sentido de dar esta segurança para nós, que hoje já dá para ser sentida. Tudo isso resultado do trabalho. Então, se fôssemos liberados do trabalho, estaríamos atrofiados. Por isso fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, o buscar é tão importante que deveria merecer de nossa parte uma atenção maior. Não apenas aceitar aquilo que nos chega, mas buscar. Os desafios que nós nos propomos a enfrentar serão, como eu já disse, os promotores do nosso progresso se formos bem-sucedidos. E na questão do trabalho não há mal-sucedido, porque aquilo que não conseguimos hoje realizar por completo, outro virá e completará. E nós nos prepararemos para outros desafios que nos aguardam um pouco mais à frente. Então, segundo esses princípios, ou esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, já falamos, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher e nem mesmo o de pensar. Então, do ponto de vista moral,
Agora, mudando um pouco da parte material que citamos, vamos buscar na parte moral. Esta é o que realmente nos importa, porque o progresso da ciência, ele é imbatível, ele é sucessivo, as descobertas continuarão a ser realizadas, então isso é um fato definido, definitivo. Mas e no que tange a nossa progressão espiritual, o progresso moral? Vejamos o que nos diz o capítulo O Estudo dos Espíritos. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, buscai e achareis, significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada. Esqueçamos a parte material, que é quase automática, mas o progresso do espírito é coisa muito mais séria, como já afirmou o próprio estudo. Então, pede a luz que deve iluminar a tua estrada e te será dada. Pedi e dar-se-vos-á. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. E como anjo de Tobias irão servir-te de guia. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta, dizem os Espíritos, e te será aberta. Isso Jesus afirmando é toda a nossa vida espiritual. Bate à nossa porta e te será aberta. Mas pede sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão punição ao teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Buscai e acharás. Busca e acharás. Bate e a porta te será aberta. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir sobre isso. Quantas vezes buscamos aquilo que às vezes não nos convém? Quantas vezes nossas petições na busca por algo melhor se direcionam apenas no sentido material? Eu quero ter saúde, quero ter dinheiro, quero ter uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa de residência, alguns carros na garagem, ou pelo menos um. Então vivemos pedindo sempre o que diz respeito à parte material. Mas raramente nos lembramos de pedir o trabalho que dignifica, que nos promove. Raramente pedimos o serviço de prestação de alguma assistência ao semelhante, ao próximo, o sacrifício de lidar com algo que não nos agrade. Isso não está muitas vezes nas nossas cogitações. E daí estamos mais para trás do progresso espiritual do que para a frente. Já temos na atualidade recursos, inclusive esses que a doutrina espírita nos traz, para promovermos este nosso progresso, buscando sempre o que é melhor para a questão espiritual e moral e deixando um pouco para trás as questões de ordem material. Vamos refletir sobre isto e melhorar nosso modo de ser para adquirirmos aquilo que precisamos e que Deus tem para nos oferecer, desde que busquemos. Que Jesus nos abençoe.